Infelizmente, quando abordamos o tema de uma pandemia, nós temos perdas, né? E com elas vem o luto. O luto é um sofrimento natural. Mas, doutor, o que nós podemos falar para as pessoas que tiveram uma perda durante essa pandemia? É um desafio para a ciência, a qual o doutor estuda? Como que nós podemos lidar com o luto? Se o senhor puder abordar de maneira sucinta para nós sobre isso. Bom, nós vamos entrar num campo bastante interessante, que é a questão do luto. E eu acho que nós já podemos começar pensando que luto não é somente para lidar com a morte concreta, a morte em si, né? Nós vivemos vários processos de perda e principalmente agora nós estamos vivenciando vários, né, em função da pandemia, que gera processos de luto. Quando você pensa que quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas perderam entes queridos em função, né, do Covid, pelo Covid. Então, nós podemos pensar assim no luto como em função da morte concreta e podemos pensar, né, o luto, o processo de luto pelas questões simbólicas, né, o luto simbólico que a gente pela perda simbólica, aliás. Então, todos nós perdemos, por exemplo, a nossa rotina. Isso vai gerar um processo de luto. Como eu vou fazer para de repente não ter mais aquela rotina que eu estava habituado e ter que lidar com novas formas de viver, né? Novas formas de convivência e tudo mais. E todo processo de luto ele vai gerar tristeza, ele vai gerar angústia, ele vai gerar, né, entre aspas, desespero, né? Não desespero aquele que não tem uma solução, mas ele vai colocar o sujeito em estado de vulnerabilidade. Eu acho que isso é o mais importante. E aí ele precisa, né, se refazer, ressignificar. De que forma ele vai conseguir ressignificar? Eu acho que o primeiro passo é você se permitir sentir, dar vazão para aquilo que você está sentindo. Esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Porque as pessoas acham que muitas vezes para eu me livrar de uma situação eu preciso camuflar os sentimentos, eu preciso ultrapassar ou não dar vazão para aqueles sentimentos. E ao meu ver é exatamente o oposto disso. Então eu estou com vontade de chorar em função daquela perda, se permita chorar. Estou com vontade eventualmente de me isolar aquele dia, se permita isso. Ou seja, identifique o que você está sentindo e dê vazão a isso, né? E vivencie isso. Para mim, essa é a melhor forma de viver o luto por qualquer tipo de perda, né? E como eu disse e repito, nós passamos por inúmeras perdas ao longo da nossa vida, todos nós passamos, inevitavelmente. Então você só se torna adolescente porque você perdeu a sua infância, você só se torna adulto porque você perdeu a sua adolescência, você só passa a ser, né, você se casa, você perdeu sua condição de solteiro e por aí vai. Você muda de emprego, você perdeu o emprego anterior. Então nós vivemos uma série de perdas que elas geram processos de luto e são processos de luto que não vivenciados, eles geram ou eles levam o sujeito ao adoecimento futuro, né? Isso também a gente sabe. Então assim, respeite seus sentimentos, né? Respeite seus processos de luto, vivencie da melhor forma possível, até para que você consiga se adaptar à nova forma de viver, né? Ou aquilo que se apresenta como possibilidade a partir de então.